Vrá Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo. Esse é o projeto Um Conto por Dia. Nós estamos lendo o livro Antes do Baile Verde, da Lígia Fagundes Telles. E a ideia desse projeto é a gente conversar um pouquinho sobre ele. Nessa primeira parte do vídeo eu faço uma leitura do conto na íntegra. E na segunda parte eu faço algumas considerações de forma bastante sucinta. Então fique à vontade para comentar ao final, curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos. Aqui na caixa de descrição vocês podem encontrar uma playlist com todos os vídeos desse projeto e também tem uma outra playlist com o projeto Um Conto por Dia do livro A Via Crucis do Corpo de Clarice Lispector. Eu hoje vou ler um conto que eu gosto muito, muito mesmo, que é Venha Ver o Pôr do Sol. Ela subiu sem pressa a tortuosa ladeira. À medida que avançava, as casas iam rareando. Modestas casas espalhadas, sem simetria e ilhadas em terrenos baldios. No meio da rua sem calçamento, coberta aqui e ali por um mato rasteiro, algumas crianças brincavam de roda. A débil cantiga infantil era a única nota viva na quietude da tarde. Ele a esperava encostado a uma árvore, esguio e magro, metido num largo blusão azul marinho, cabelos crescidos e desalinhados. Tinha um jeito jovial de estudante. Minha querida Raquel! Ela encarou-o, séria, e olhou para os próprios sapatos. Veja que lama! Só mesmo você inventaria um encontro num lugar destes. Que ideia, Ricardo! Que ideia! Tive que descer do táxi lá longe? Jamais ele chegaria aqui em cima? Ele riu, entre malicioso e ingênuo. Jamais? Pensei que viesse vestido esportivamente e agora me aparece nessa elegância. Quando você andava comigo, usava uns sapatões de 7 léguas, lembra? Foi para me dizer isso que você me fez subir até aqui, perguntou ela, guardando o lenço na bolsa. Tirou um cigarro. Hein? Ah, Raquel, ele tomou-a pelo braço. Você está uma coisa de linda. E fuma agora uns cigarrinhos pilantras azul e dourado? Juro que eu tinha que ver ainda uma vez toda essa beleza, sentir esse perfume. Então, fiz mal? Podia ter escolhido um outro lugar, não? Abrandara a voz. E o que é isso? Um cemitério? Ele voltou-se para o velho muro arruinado, indicou com o olhar o portão de ferro carcomido pela ferrugem. Cemitério abandonado, meu anjo! Vivos e mortos, desertaram todos. Nem os fantasmas sobraram. Olha aí como as criancinhas brincam sem medo, acrescentou, apontando as crianças na sua ciranda. Ela tragou, lentamente, soprou a fumaça na cara do companheiro. Ricardo e suas ideias. E agora? Qual é o programa? Brandamente, ele a tomou pela cintura. Conheço bem tudo isso. Minha gente está enterrada aí. Vamos entrar um instante e te mostrarei o pôr do sol mais lindo do mundo. Ela encarou um instante e vergou a cabeça para trás numa risada. Ver o pôr do sol. Ah, meu Deus! Fabuloso, fabuloso! Me implora um último encontro, me atormenta dias seguidos, me faz vir de longe para esta buraqueira só mais uma vez, só mais uma. E pra quê? Pra ver um pôr do sol no cemitério? Ele riu também, afetando o encabulamento como um menino pilhado em falta. Ah, Raquel, minha querida, não fica assim comigo. Você sabe que eu gostaria era de te levar ao meu apartamento. Mas fiquei mais pobre ainda, como se isso fosse possível. Moro agora numa pensão horrenda. A dona é uma medusa que vive espiando pelo buraco da fechadura. E você acha que eu iria? Não se zangue. Sei que não iria. Você está sendo fidelíssima. Então pensei. Se pudéssemos conversar um pouco numa rua afastada, disse ele, aproximando-se mais. Acariciou-lhe o braço com a ponta dos dedos, ficou sério e aos poucos inúmeras rugazinhas foram se formando em redor dos seus olhos ligeiramente apertados. Os leques de rugas se aprofundaram numa expressão astuta. Não era nesse instante tão jovem como aparentava, mas logo sorriu e a rede de rugas desapareceu sem deixar vestígio. Voltou-lhe novamente o ar inexperiente e meio desatento. Você fez bem em vir.
Quer dizer que o programa... Ai, não podíamos tomar alguma coisa num bar? Estou sem dinheiro, meu anjo. Vou ver se entende. Mas eu pago. Com o dinheiro dele? Prefiro beber formicida. Escolhi este passeio porque é de graça e muito decente. Não pode haver um passeio mais decente, não concorda comigo? Até romântico. Ela olhou em redor, puxou o braço que ele apertava. Foi um risco enorme, Ricardo. Ele é ciumentíssimo. Está farto de saber que tive meus casos. Se nos pilha juntos, então sim. Quero só ver se alguma dessas suas fabulosas ideias vai me consertar a vida. Mas me lembrei desse lugar. Justamente porque não quero que você se arrisque, meu anjo. Não tem lugar mais discreto do que um cemitério abandonado. Veja, completamente abandonado, prosseguiu ele, abrindo o portão. Os velhos gonzos gemeram. Jamais seu amigo ou um amigo do seu amigo saberá que estivemos aqui. É um risco enorme, já disse. Não insista nessas brincadeiras, por favor. E se vem um enterro? Ai, não suporto enterros. Mas enterro de quem? Raquel, quantas vezes preciso repetir a mesma coisa? Há séculos ninguém mais é enterrado aqui. Acho que nem os ossos sobraram. Que bobagem. Vem comigo. Pode me dar o braço. Não tenha medo. O mato rasteiro dominava tudo. E não satisfeito de ter se alastrado, furioso, pelos canteiros, subira pelas sepulturas, infiltrara-se ávido pelos rachões dos mármores, invadira as alamedas de pedregulhos esverdinhados, como se quisesse, com sua violenta força de vida, cobrir para sempre os últimos vestígios da morte. Foram andando pela longa alameda banhada de sol. Os passos de ambos ressoavam sonoros, como uma estranha música feita de som das folhas secas trituradas sobre os pedregulhos. Amuada, mas obediente, ela se deixava conduzir como uma criança. Às vezes, mostrava certa curiosidade por uma ou outra sepultura com os pálidos medalhões de retratos esmaltados. É imenso, hein? E tão miserável. Nunca vi cemitério mais miserável. Que deprimente, exclamou ela, atirando a ponta do cigarro na direção de um anjinho de cabeça decepada. Vamos embora, Ricardo, chega. Ah, Raquel, olhe um pouco para esta tarde. Deprimente por quê? Não sei onde foi que eu li. A beleza não está nem na luz da manhã, nem na sombra da noite. Está no crepúsculo, nesse meio tom, nessa ambiguidade. Estou lhe dando um crepúsculo numa bandeja e você se queixa. Não gosto de cemitério, já disse. E ainda mais cemitério pobre. Delicadamente, ele beijou-lhe a mão. Você prometeu dar um fim de tarde a esse seu escravo. É, mas fiz mal. Pode ser muito engraçado, mas não quero me arriscar mais. Ele é tão rico assim? Riquíssimo. Vai me levar agora para uma viagem fabulosa até o Oriente. Já ouviu falar no Oriente? Vamos até o Oriente, meu caro. Ele apanhou um pedregulho e fechou-o na mão. A pequenina rede de rugas voltou a se estender em redor de seus olhos. A fisionomia, tão aberta e lisa, repentinamente escureceu, envelhecida. Mas logo o sorriso reapareceu e as rugazinhas sumiram. Eu também te levei um dia para passear de barco, lembra? Recostando a cabeça no ombro do homem, ela retardou o passo. Sabe, Ricardo, acho que você é mesmo meio tantã. Mas apesar de tudo, tenho às vezes saudade daquele tempo. Que ano aquele. Quando penso, não entendo como aguentei tanto. Imagine, 1 ano. É que você tinha lido A Dama das Camélias. Ficou assim, toda frágil, toda sentimental. E agora? Que romance você está lendo agora? Nenhum, respondeu ela franzindo os lábios. Deteve-se para ler a inscrição de uma laje decepada. A minha querida esposa, eternas saudades, leu em voz baixa. Pois sim, durou pouco essa eternidade. Ele atirou o pedregulho num canteiro ressequido. Mas é esse abandono, na morte, que faz o encanto disso. Não se encontra mais a menor intervenção dos vivos, a estúpida intervenção dos vivos. Veja, disse apontando a sepultura fendida, a erva daninha brotando insólita de dentro da fenda. O musgo já cobriu o nome da pedra. Por cima do musgo ainda virão as raízes, depois as folhas. Esta,
A morte perfeita. Nem lembrança, nem saudade, nem um nome sequer, nem isso. Ela aconchegou-se mais a ele e bocejou. Ai, está bem, mas agora vamos embora, que eu já me diverti muito. Faz tempo que não me divirto tanto. Só mesmo um cara como você podia me fazer divertir assim. Deu-lhe um rápido beijo na face. Chega, Ricardo, quero ir embora. Mais alguns passos. Mas esse cemitério não acaba mais, já andamos quilômetros. Olhou para trás. Nunca andei tanto, Ricardo, vou ficar exausta. A boa vida te deixou preguiçosa? Que feio, lamentou ele, impelindo-a para frente. Dobrando esta alameda, fica o jazigo da minha gente. É de lá que se vê o pôr do sol. Sabe, Raquel? Andei muitas vezes por aqui, de mãos dadas com a minha prima. Tínhamos então 12 anos. Todos os domingos, minha mãe vinha trazer flores e arrumar nossa capelinha, onde já estava enterrado meu pai. Eu e minha priminha vínhamos com ela e ficávamos por aí de mãos dadas, fazendo tantos planos. Agora, as duas estão mortas. Sua prima também? Também. Morreu quando completou 15 anos. Não era propriamente bonita, mas tinha os olhos. Eram assim, verdes, como os seus, parecidos com os seus. Extraordinário, Raquel. Extraordinário como vocês duas. Penso agora que toda a beleza dela residia apenas nos olhos. Assim, meio oblíquos como os seus. Vocês se amaram? Ela me amou. Foi a única criatura que fez um gesto. Enfim, não tem importância. Raquel tirou-lhe um cigarro, tragou e depois devolveu. Eu gostei de você, Ricardo. E eu te amei. E te amo ainda. Percebe agora a diferença? Um pássaro rompeu o cipreste e soltou um grito. Ela estremeceu. Esfriou, não. Vamos embora? Já chegamos, meu anjo. Aqui estão os meus mortos. Pararam diante de uma capelinha coberta de alto a baixo por uma trepadeira selvagem que a envolvia num furioso abraço de cipós e folhas. A estreita porta rangeu quando ele a abriu de par em par. A luz invadiu um cubículo de paredes enegrecidas, cheias de estrias de antigas goteiras. No centro do cubículo, um altar meio desmantelado, coberto por uma toalha que adquirira a cor do tempo. 2 vasos de desbotada opalina ladeavam um tosco crucifixo de madeira. Entre os braços da cruz, uma aranha tecera 2 triângulos de teias já rompidas, pendendo como farrapos de um manto que alguém colocara sobre os ombros de Cristo. Na parede lateral, à direita da porta, uma portinhola de ferro dando acesso para uma escada de pedra, descendo em caracol para a catacumba. Ela entrou na ponta dos pés, evitando roçar mesmo de leve naqueles restos de capelinha. Que triste que é isso, Ricardo. Nunca mais você esteve aqui? Ela tocou a face da imagem recoberta de poeira, sorriu, melancólico. Sei que você gostaria de encontrar tudo limpinho, flores nos vasos, velas, sinais de minha dedicação, certo? Mas já disse que o que mais amo nesse cemitério é precisamente este abandono, essa solidão. As pontes com o outro mundo foram cortadas e aqui a morte se isolou total, absoluta. Ela adiantou-se e espiou através das enferrujadas barras de ferro da portinhola, na semi-obscuridade do subsolo. Os gavetões se estendiam ao longo das 4 paredes que formavam um estreito retângulo cinzento. E lá embaixo? Pois é, lá estão as gavetas. E nas gavetas, minhas raízes. Pó, meu anjo, pó, murmurou ele. Abriu a portinhola e desceu a escada. Aproximou-se de uma gaveta no centro da parede, segurando firme na alça de bronze como se fosse puxá-la. A cômoda de pedra, não é grandiosa? Detendo-se no topo da escada, ela inclinou-se mais para ver melhor. Todas essas gavetas estão cheias? Cheias? Só as que têm um retrato e a inscrição, está vendo? Nesta está o retrato da minha mãe. Aqui que ficou minha mãe, prosseguiu ele tocando com dedos um medalhão esmaltado embutido no centro da gaveta. Ela cruzou os braços, falou baixinho, num ligeiro tremor da voz. Vamos, Ricardo, vamos. Você está com medo? Claro que não, estou é com frio. Suba e vamos embora. Estou com frio. Ele não respondeu. Adiantara-se até um dos gavetões da parede oposta e acendeu um fósforo. Inclinou-se para o medalhão, frouxamente iluminado.
a priminha Maria Emília. Lembro-me até do dia em que tirou esse retrato, 2 semanas antes de morrer. Prendeu os cabelos com uma fita azul e veio se exibir. Estou bonita! Estou bonita! Falava agora consigo mesmo, doce e gravemente. Não é que fosse bonita, mas os olhos... Venha ver, Raquel! É impressionante como tinha os olhos iguais aos seus. Ela desceu a escada, encolhendo-se para não esbarrar em nada. Ai, que frio faz aqui! E que escuro, não tô enxergando. Acendendo outro fósforo, ele ofereceu à companheira. Pegue, dá pra ver muito bem. Afastou-se para o lado. Repare nos olhos. Mas está tão desbotado. Mal se vê que é uma moça. Antes da chama se apagar, aproximou-se da inscrição feita na pedra, leu em voz alta lentamente. Maria Emília, nascida em 20 de maio de 1800 e falecida... Deixou cair o palito e ficou um instante imóvel. Mas essa não podia ser sua namorada. Morreu há mais de 100 anos. Se eu menti... Um baque metálico decepou-lhe a palavra pelo meio. Olhou em redor. A peça estava deserta. Voltou a olhar para a escada. No topo, Ricardo observava por detrás da portinhola fechada. Tinha seu sorriso meio inocente, meio malicioso. Isso nunca foi jazigo da sua família, seu mentiroso. Brincadeira mais cretina! Exclamou ela, subindo rapidamente a escada. Não tem graça nenhuma, ouviu? Ele esperou que ela chegasse quase a tocar o trinco da portinhola de ferro. Então, deu uma volta à chave, arrancou-a da fechadura e saltou para trás. Ricardo, abre isso imediatamente. Vamos! Imediatamente! Ordenou, torcendo o trinco. Detesto esse tipo de brincadeira. Você sabe disso, seu idiota! É no que dá seguir a cabeça de um idiota desses. Brincadeira mais estúpida. Uma resta de sol vai entrar pela frincha da porta. Tem uma frincha na porta. Depois você vai se afastando devagarinho, bem devagarinho. Você terá o pôr do sol mais belo do mundo. Ela sacudiu a portinhola. Ricardo, chega, já disse. Chega! Abre imediatamente. Imediatamente! Sacudiu a portinhola com mais força ainda, agarrou-se a ela, dependurando-se por entre as grades, ficou ofegante, os olhos cheios de lágrimas e ensaiou um sorriso. Ouça, meu bem, foi engraçadíssimo, mas agora eu preciso ir mesmo. Vamos, abra! Ele já não sorria. Estava sério, os olhos diminuídos. Em redor deles reapareceram as rugazinhas abertas em leque. Boa noite, Raquel. Chega, Ricardo! Você vai me pagar! Gritou ela, estendendo os braços por entre as grades, tentando agarrá-lo. Cretino! Me dá a chave dessa porcaria, vamos! Exigiu, examinando a fechadura nova em folha. Examinou em seguida as grades cobertas por uma crosta de ferrugem. Imobilizou-se. Foi erguendo o olhar até a chave que ele balançava pela argola como um pêndulo. Encarou, apertando-o contra a grade a face sem cor. Esbugalhou os olhos num espasmo e amoleceu o corpo. Foi escorregando. Não, não. Voltado ainda para ela, ele chegou até a porta e abriu os braços. Foi puxando as 2 folhas escancaradas. Boa noite, meu anjo. Os lábios dela se pregavam um ao outro, como se entre eles houvesse cola. Nos olhos rodavam pesadamente numa expressão embrutecida. Não! Guardando a chave no bolso, ele retomou o caminho percorrido. No breve silêncio, o som dos pedregulhos se entrechocando, úmidos, sob seus sapatos. E, de repente, o grito medonho e inumano. Não! Durante algum tempo, ele ainda ouviu os gritos, que multiplicaram, semelhantes aos de um animal sendo estraçalhado. Depois, os uivos foram ficando mais remotos, abafados, como se viessem das profundezas da terra. Assim que atingiu o portão do cemitério, ele lançou ao poente um olhar mortiço. Ficou atento. Nenhum ouvido humano escutaria qualquer chamado. Acendeu um cigarro e foi descendo a ladeira. Crianças ao longe brincavam de roda. E eu quero começar, na verdade, falando sobre um contraponto que eu observei
aqui nesse livro. A gente teve um conto na semana passada chamado A Ceia, que é um reencontro de um casal que se separou. E no caso daquele conto, a mulher que ficava dizendo que ainda o amava e que queria, de alguma maneira, se aproximar novamente daquele homem. E naquela história, o homem já tá numa outra história já também, já vai casar com uma outra mulher. Tem todo um lance lá de que ele diz que tinha amado um dia, que a gente observa como que é a mulher sendo abandonada por um cara, né? Quando ela ainda ama e ele não ama. Aqui, a gente tem ao contrário. A gente tem uma mulher que não ama mais, que diz que já amou muito o Ricardo, e ela já tá numa outra, já tá com um cara rico. É engraçado que no caso do conto da ceia, a questão lá é que a mulher que o Eduardo tinha era mais nova. E aqui no caso da mulher, o cara é mais rico que o Ricardo, né? Então, num lugar quando a mulher foi abandonada, ela foi trocada por uma mulher mais pobre. E aqui, quando o homem foi abandonado, ele foi trocado por um homem mais rico. Percebem a diferença, assim, quando a gente pensa na questão do gênero, de como é o lugar de cada um na sociedade, como a mulher e o homem são sempre colocados em patamares diferentes. E a Lígia faz isso muito bem nesses dois contos, nessa contraposição. São contos que falam da mesma coisa, uma situação bastante parecida, que é um último encontro. Os dois têm desfechos completamente diferentes. E nesse conto aqui do Venha Ver o Pôr do Sol, o Ricardo, ele se vinga da mulher. A intenção dele é matá-la. E ele planeja tudo de uma maneira absolutamente sinistra. Porque ele escolhe um lugar que é completamente abandonado, ele faz uma pesquisa de campo para que ela de forma alguma consiga sobreviver a essa vingança dele, para que de forma alguma ela possa conseguir ajuda. Trama tudo de tal forma que faz parecer que ali é um encontro casual, mas quando ela tá ali naquela cena final, que ela tá presa, ela percebe que a fechadura é nova. Então ele foi lá, ele percebeu que ele precisava trocar a fechadura. É tudo planejado meticulosamente para essa vingança acontecer. E ele é um personagem, um cara absolutamente sedutor, né? A Lígia narra ele como um cara sedutor, que ele vai trazendo a Raquel para perto dele, vai conquistando essa confiança dela para que ela vá sendo arrastada para a tumba, né? Então ele cria uma história assim imensa para conseguir capturá-la e ao final matá-la, né? Porque eu não tenho expectativa nenhuma de que essa mulher saia dessa tumba aqui, né? Desse lugar, a não ser que alguma daquelas crianças escutem, peçam ajuda e ela seja resgatada dali. Mas é muito impressionante quando a gente pensa no conto da ceia, essa contraposição de como que o homem reage ao abandono e de como que a mulher reage ao abandono, porque no conto da ceia, a mulher abandonada, ela tenta ali de todas as formas trazer o amante de volta para ela, mas ela acaba abandonada ali. E aqui o cara, ele mata a mulher. Não é por acaso que acontece dessa forma, porque assim, em geral, é na vida, a forma como a mulher lida com o abandono e a forma como o homem lida com o abandono. Quais lugares da nossa vaidade que o abandono nos afeta? Sendo homem ou sendo mulher. Eu tô falando aqui de uma visão bastante binária da vida, né? Mas é porque eu tô fazendo a comparação desses dois contos. É lógico que a gente, hoje em dia, sabe que entre o homem e a mulher existe uma infinidade de gêneros e possibilidades. Mas eu tô falando aqui numa visão bastante binária da vida. E eu resolvi falar sobre isso, né? Sobre essa vingança aqui do Ricardo, em contraponto ao conto anterior. Porque a Leila, que é uma seguidora e amiga aqui do canal, ela tocou nessa questão, né, de como é fácil para o homem sempre ir embora, como as responsabilidades são de fato diferentes para o homem e como a mulher, ela sempre vai tá ali submetida a algumas situações, principalmente se ela for mais velha, porque aí ela já vai ser descartada. Então eu achei importante a gente pensar por esse viés também, de como é a questão do gênero na sociedade e como a Lígia traz isso aqui pra literatura dela de uma maneira brilhante. E se a gente agora quiser aprofundar o conto em si, sem pensar nessa comparação dos dois contos, a forma como ela vai construindo
esse encontro deles, você vai acreditando. Comentem aqui embaixo, por favor, se é a primeira vez que vocês leram esse conto, vocês tiveram a sensação de que era um último encontro e que ele realmente queria mostrar o pôr do sol pra ela. A primeira vez que eu li, tudo bem que eu era bem mais nova e talvez eu fosse bem menos atenta como leitora, mas a primeira vez que eu li esse conto, eu não sabia que isso ia desembocar num negócio tão pesado quanto esse, sabe? Eu realmente, como leitora, eu tava muito no lugar da Raquel, desconfiando, achando estranho e tal, mas eu achei que ele ia me levar pra ver um pôr do sol. Ai, que idiota, vai me levar pra ver um pôr do sol, entendeu? Eu fui muito surpreendida, foi um baita plot pra mim esse lance de que ele tava levando ela em direção à morte. Eu acho que ele é pior do que um assassino, né, que pega uma arma e atira. Porque ele quer que ela sofra antes de morrer, né? Ele quer que ela passe um desespero brutal ali, né? Porque ela não vai morrer logo. Ela vai morrer aos pouquinhos, né? Um psicopata esse cara, né? Que planeja tudo de forma muito sádica e fria, né? E eu gosto tanto de como ela constrói esses dois personagens e como ela constrói esse ambiente pra gente desse cemitério. A descrição de quando eles chegam no cemitério, de quando abre a porta de enferrujada e ela vai narrando como que tava o mato, como que é esse ambiente. Você de fato se sente nesse cemitério, nesse lugar, e você vai sentindo como a temperatura do lugar vai ficando cada vez mais esquisita, mais fria. Cada elemento que ela lança na página traz um suspense pra narrativa que você fica querendo saber o que vai acontecer. Tem uma coisa meio Hitchcockiana aqui na forma como ela vai contando, nos barulhos que acontecem, sabe? Comentem aqui embaixo o que vocês acham desse conto. Eu acho que é um dos mais conhecidos, então talvez vocês se entusiasmem pra conversar um pouquinho aqui comigo. A frase desse conto é: vingança é um prato que se come frio. Um beijo, até a próxima e tchau!